Mas olha, hoje eu vou receber aqui no nosso estúdio, tava morrendo de saudade dele, que é o Dr. André Luiz, ele que é médico especialista em reprodução humana. Tive o prazer de entrevistá-lo algumas vezes, né? E claro que para mim é uma alegria muito grande, porque ele é um grande profissional, muito sério, de uma credibilidade gigantesca e realmente quando o assunto é referência, a gente já sabe que ele está aí. Há 27 anos realizando sonhos e dentro do nosso estado do Piauí há uns 24 anos para mais, né? Ele ajudou a gerar mais de 2.500 bebês. E é claro que ele tem, com certeza, muitas crianças aí para dizer: oi, doutor. Muitas crianças. E eu vou conversar com ele agora para a gente saber um pouco mais sobre este assunto e um pouco da história dele, né? Porque não deixa da gente também tocar nesse assunto. Doutor, seriedade, compromisso e credibilidade é algo que a gente conquista, né? Tudo Obrigado. bem, doutor? Prazer revê-la. Prazer todo meu. Quanto tempo, né, doutor? Bastante tempo, né? Nossa, mas eu falei pro doutor, tá com o mesmo rostinho, do mesmo jeito. Obrigado. Eu acho que fazer o bem e trazer alegria para a vida das pessoas dá Faz isso, bem. dá nisso, né? Mas, doutor, vamos primeiro falar desse tempo, que não é pouco tempo, onde as pessoas nem entendiam, nem sabiam e muito menos imaginavam como é que funcionava, né? Cheguei aqui em janeiro de 2001, então vamos fazer 25 anos. Nossa. Em janeiro. E vim para montar o primeiro serviço de reprodução assistida, de fertilização in vitro do meio norte. Sim. E deu tanto certo que eu estou aqui até hoje, né? Nossa, e aí a gente chama atenção porque muita coisa mudou de lá para cá também. As mulheres que não queriam engravidar, elas de uma certa forma tinham oportunidade de congelar os seus óvulos, né? E mais na frente ter os seus bebês. Mas a gente percebe que muita coisa mudou. O que o senhor percebeu que mudou da época que o senhor chegou para agora? Os avanços, muitos, né? E a mulher ganhou o mercado de trabalho. Sim. A mulher deixou a maternidade para mais tarde. E isso compromete demais a fertilidade da mulher, porque o tempo é cruel com a fertilidade. Então a mulher nasce com o número de óvulos, ela vai perdendo esses óvulos durante a vida fértil e também a qualidade desses óvulos. Então se ela deixa para muito mais tarde, ela não vai ter nem óvulo, nem qualidade para ter um bebê saudável. Doutor, hoje a nossa grande preocupação, antes de eu começar com as perguntas necessárias sobre esse assunto, é importante a gente chamar a atenção de como nós estamos vivendo hoje. A gente vê a busca pela boa alimentação, a busca por exercícios físicos e a busca pelo cuidado da saúde da mulher. A mulher se estressou mais, a mulher assumiu mais responsabilidades e a gente não pode deixar de falar sobre esse assunto. Hoje, como um médico que trabalha com fertilização, como esse médico de credibilidade no mercado, como a gente pode, de uma certa forma, já iniciar chamando a atenção dessas mulheres? Porque eu acho que para a gente falar de fertilidade, e principalmente uma fertilidade com qualidade, a gente precisa falar do ser humano, precisa falar dessa mulher que muitas vezes não pensa na sua saúde mental, não pensa na sua alimentação e muitas vezes não pensa em cuidar de si, né? E a gente sabe que a mulher tem que se cuidar mais e mais porque o homem, ele envelhecido, ele ainda pode gerar, né? A mulher gera e o homem ainda pode estar ali firme. Mas a mulher ela tem que se cuidar mais ainda, não é verdade, doutor? Ou eu estou errada? Não, tá certo, porque ela vai carregar uma vida. Sim. Né? Mas assim, o útero ele não envelhece como os ovários. Pronto. Então, mesmo a mulher, ela se cuidando, porque hoje a mulher de 45 anos, 50 anos é diferente da mulher antigamente de 30 anos, 35 anos. Antigamente a gente considerava 38 anos uma gestante idosa. Hoje não. Hoje eu tenho pacientes de 50, 55, 60 anos conseguindo engravidar com a fertilização in vitro. E que há uma diferença de uma gravidez espontânea, né? Uma gravidez que acontece naturalmente. Aí a gente chama atenção para essas mulheres. Sim, né? Porque com essa idade mais avançada, não tem como escolher. E elas não têm mais óvulos. Sim. E daí precisam utilizar óvulos doados. Agora, se ela congelou seus óvulos lá atrás, aí sim ela pode utilizar seus óvulos em qualquer tempo. Esse é o empoderamento da mulher. Pronto. E nesses tempos atuais, o senhor tem percebido algo que tenha te dado mais responsabilidade ainda relacionado a esses óvulos? Então, a gente pede sempre para fazer a avaliação da fertilidade da mulher. Por quê? Porque tem mulheres que têm já uma reserva mais baixa.
Então, se ela não procurar uma ajuda antes, ela pode entrar numa menopausa precoce. Então, o quanto antes procurar fazer essa avaliação da sua fertilidade, mesmo que não queira engravidar agora. Mas já, às vezes a gente tem doenças como a endometriose, que são doenças evolutivas. Se descobre ela ali bem no comecinho, a gente consegue tratar de uma forma que vai ter menos prejuízo lá na frente. Você imagina quantas mulheres, por causa da endometriose, tiveram que fazer a retirada, né? E, de uma certa forma, impedindo de ter um bebê no futuro. E com estas informações, chama a atenção dessas mulheres, né? De uma certa forma. A endometriose é uma doença da mulher moderna. Sim. Por quê? Justamente isso. A mulher está deixando a maternidade para mais tarde, menstrua muito mais, e a endometriose, por causa da vida moderna, né? A alimentação, o estresse, tudo isso contribui para que essa doença evolua cada vez mais. Verdade. Aí a gente já pergunta qual é então esse prazo, o prazo dessa mulher para ela tentar engravidar. É até que idade nos dias de hoje? Ainda continua do mesmo jeito? O ideal é a mulher engravidar até os 30 anos. Certo. Mas a maioria já não quer mais engravidar até os 30 anos. Mas tá? só No deu um mercado de alerta, trabalho. já deu um alerta sobre a endometriose. Exatamente. Né? Que aí chama atenção. Bom, então congelar os ovos seria o mais melhor interessante, né? Seria o mais interessante. Quais os exames que essas mulheres devem fazer para que elas possam, de uma certa forma, fazer essa fertilização in vitro? Não, ela vai fazer uma avaliação da sua fertilidade. Então tem um exame chamado histerosalpingografia, que é um exame para ver as trompas, se as trompas estão normais, que é ali que vai ter o encontro do espermatozoide com o óvulo. Fazer uma ultrassom com um preparo intestinal para buscar endometriose, adenomiose, que é muito importante ter esse diagnóstico. O homem também precisa fazer a sua avaliação, pelo menos um espermograma, para ver a concentração, a utilidade, a qualidade desse sêmen. E outra coisa, Vanusa, que está acontecendo muito, o homem, principalmente o homem, usando testosterona para ficar mais forte, para melhor performance na academia, tudo mais. E daí acaba zerando muitas vezes o sêmen, os espermatozoides. Nossa. E não tem mais espermatozoides. Então esses homens, e cada vez mais jovens fazendo isso. Então também o homem pode congelar o sêmen, se ele quiser fazer. O homem também? Sim. Ou congelamento do sêmen é muito mais fácil. Muito mais fácil, Muito mais né, fácil. doutor? Agora sim, é um alerta também para esses jovens que aí estão. Porque a prática de exercício físico é maravilhosa. Mas você querer um resultado o mais rápido possível, que a gente sabe que não é fácil assim, tem que ter um tempo. Obviamente, essas pessoas podem ter problema quando quiserem ter seus bebês, né? Exatamente. E aí é um outro alerta, quer dizer, é algo muito dessa geração. E que tem que ficar atenta de verdade. Bom, a mulher, ela tem que fazer algum uso de alguma medicação especial ou não? Sim, para fazer a fertilização in vitro, Sim. um tratamento mais específico, sim. Ela vai ter que tomar injeções de hormônio, são injetáveis subcutâneo, durante um período de 10 a 11 dias, para esses folículos estarem maduros, e daí a gente vai retirar os óvulos. Retirando os óvulos, eles vão para o laboratório. Nesse dia, o marido vai colher o sêmen, por masturbação mesmo, e se não tivesse, ele fez vasectomia, a gente vai com uma agulhinha, busca esses espermatozoides e faz o processo. Daí vai se formar os embriões. Daí eles vão ficar em cultura 5 a 7 dias no laboratório, até chegar no estágio chamado blastocisto, que é um estágio mais avançado do embrião. Daí nesse estágio é possível retirar algumas células e fazer uma análise genética do embrião. Hoje é possível saber se vai ter síndrome de Down, Patal, Edwards, Klinefelter, as principais síndromes e malformações e o sexo do bebê antes de colocar dentro do útero. Na verdade, foi um avanço, né? Um avanço durante esse tempo todo. Inclusive na quantidade de bebês. Mudou alguma coisa, doutor? Antigamente a gente transferia no segundo ou terceiro dia. Aí agora está ficando em cultura 5 a 7 dias. Então as condições no laboratório melhoraram e daí esse embrião vai se desenvolver mais e a gente agora transfere um ou no máximo 2 embriões. Antigamente, lembra, tinha trigêmeos, quadrigêmeos, Sim, porque a gente poderia vir transferia até mais, né? 3, 4 embriões para ver se um se implantava. Hoje não. Inclusive, se fez análise genética,
a gente sabe que está colocando um embrião normal com uma capacidade de implantação muito maior. Doutor, quanto tempo dura, na verdade, cada tentativa do tratamento? O tratamento é rápido. Essa primeira etapa de estimular e retirar os óvulos, cerca de 12 a 14 dias. Somente? Só. Quando demora mais, existe algum problema no meio da história? Pode ter a ver também com essa questão que o senhor falou aí dos homens? Ou não? Sim, é mais a questão da mulher, porque é a mulher que vai fazer Sim. todo o tratamento. Então, se ela está com a idade mais avançada, ela vai ter poucos óvulos, pouca qualidade, então ela vai ter que repetir essas estimulações para ter mais óvulos, mais embriões, mais chances de ter o seu bebê. Então, vai depender muito disso, da idade da paciente, da qualidade desses óvulos, da quantidade de óvulos. Bom, o doutor falou que quanto mais jovem, melhor, mas, por exemplo, hoje, uma jovem que esteja nos assistindo, que pretende fazer sua faculdade, ainda não tem o seu parceiro, mas tem o desejo de ter um bebê. O senhor falou da questão da idade, mas eu não me fixei muito na questão da idade exata. Adiantou um pouco mais ou continua do mesmo jeito? Não, o ideal é congelar os óvulos, né, ou engravidar até os 30 anos. 30 anos que normalmente. É período de maior qualidade desses óvulos. Mas, se não for possível, que a maioria hoje não quer engravidar, congelar seus óvulos nesse período, entre 25 e 30 anos. E daí pode, com 45, utilizar seus óvulos, porque o tempo ele fica no nitrogênio líquido a menos 139 graus. Então, fica células inertes. Então, pode ficar congelado por tempo indeterminado. Doutora, a gente fica observando a quantidade de mulheres que hoje engravidam dessa forma e a ansiedade às vezes atrapalha para ter uma gravidez normal, né? Muitas até dizem, não sei se isso é mito ou se é verdade, eu fiz essa gravidez, tive essa gravidez in vitro, mas depois eu engravidei normal. Isso acontece? Acontece. Ou não? Acontece. Muitas vezes. Impressionante, né, doutor? Como as coisas acontecem. De repente, o desejo, o anseio por ter um bebê tão gigante faz um tratamento de uma vida toda, né? E de repente engravidou o in vitro e logo depois consegue engravidar normal. Mas às vezes não é só o psicológico. Sim. É porque às vezes ela tem as trompas aderidas. Daí com a gravidez, essas trompas podem se soltar naturalmente. Então uma gravidez melhora tudo. A endometriose, o melhor tratamento para endometriose é a gravidez. Ela vai ficar 9 meses sem menstruar, mais 6 meses da amamentação. Então com isso a endometriose... É porque quando você está com a endometriose, você está encharcando o teu útero, né? Você está encharcando ali os órgãos que ali estão e de uma certa forma impedindo. Está toda inflamada. Está toda inflamada. E quando isso acontece, quanto menos você menstrua, para mulheres que têm problemas de saúde muitas vezes, mulheres que não podem tomar remédio para endometriose, nossa, é muito bom, é interessante. 9 meses ali esperando uma bênção, né? Exatamente. Um bebê e, além de tudo, cuidando da saúde. E a gente recomenda, para esses casos que a mulher tem uma endometriose bastante agressiva, engravidar logo em seguida. Então ela deixou os embriões congelados. Então o que acontece muito hoje? A paciente, antes de ir para a cirurgia, então o cirurgião mesmo manda a paciente congelar os embriões ou os óvulos, daí ela vai para a cirurgia, porque muitas vezes a cirurgia, a endometriose já está no ovário, então às vezes ela pode perder esse ovário, então ela congelando os óvulos, ela está preservando a fertilidade. Daí ela faz a cirurgia, desinflama, e daí logo em seguida a gente coloca o embrião, ela engravida, depois engravida de novo, e depois coloca um DIU de Mirena e fica aí. Pronto. Doutora, a gente imagina a ansiedade pelo resultado. Isso pode atrapalhar? Sim, porque o importante é assim, ter um equilíbrio em todas as etapas. Relaxar. Relaxar. Ficar tranquila. É porque a expectativa é tão grande, né, doutor? É. Que muitas ficam extremamente ansiosas esperando por esse bebê. Imagina, 8, 10, 15 anos às vezes sem conseguir engravidar, sem um filho, é muita ansiedade mesmo. Doutor, hoje em dia, a gente percebendo que essa chegada, que muitas vezes a gente vê da pessoa desejar ter um bebê, mas a gente vê muitas mulheres solteiras querendo ter seus bebês. Isso tem acontecido nos últimos tempos? Sim. Como tem sido, doutor? E muitos casais homoafetivos, tanto feminino como masculino. E daí o feminino tem, uma pode entrar sendo a doadora dos óvulos, a outra do útero, aí as duas participam e elas têm que adquirir um sêmen doador anônimo, né, num banco de sêmen que a gente indica.
E no caso masculino já é um pouco mais complicado, porque daí precisa de uma doadora de óvulos e precisa de um útero para receber esse embrião. E também tem as produções independentes, as mulheres que querem ter filhos, às vezes ela congelou os óvulos, às vezes não congelou os óvulos, e chega um momento que ela decide, não, eu quero ser mãe, daí ela adquire um sêmen doador, a gente faz o processo. Tem algum efeito colateral, doutor? Engravidar. É importante a gente falar sobre isso. Somente engravidar, né? Engravidar e ser feliz. Porque os hormônios a gente utiliza são de tecnologia semelhante ao que o organismo produz. Só que o organismo faz crescer um folículo, que é o que ela ovula. A gente faz produzir, aumentar esse número, aproveitar o que é perdido, cerca de 1%, então 8 a 10 óvulos. E daí ela menstruou, pronto, volta tudo ao normal, e daí a gente vai para a segunda etapa do tratamento, que é a transferência do embrião. Aí ela tem que estar no equilíbrio físico, emocional, espiritual, energético, e daí a gente utiliza acupuntura, psicóloga, toda a equipe para dar esse acolhimento e essa... Doutor, eu sei que o senhor já falou, já chamou, já deu um alerta aqui, mas eu queria que o senhor ficasse à vontade, falar com o nosso público sobre essa questão da melhora e da qualidade desses óvulos. O que o senhor pode levar de informação e colocar na mente das pessoas, o quanto elas devem se cuidar para esse momento, né? Para cuidar ainda mais desses óvulos. Fique à vontade. Sem dúvida nenhuma, Vanusa, a atividade física, a alimentação balanceada e se manter dentro do peso são fundamentais para você ter uma boa saúde no geral e também da sua fertilidade. Mas a idade é um fator crucial. Então, se você, mesmo você se cuidando, eu tenho várias pacientes lá de 45 anos que se cuidam muito, não parece que tem 45 anos, mas os ovários dela têm 45 anos. E daí o que acontece? A qualidade desses óvulos já não está boa, mesmo que tenha quantidade. Mas aí o número de embriões com má formação é muito grande. Então, quanto antes você puder fazer a avaliação da sua fertilidade e congelar os seus óvulos, ou se já tem um parceiro, congelar os embriões, e se tiver a indicação, fazer a análise genética, quando que é indicado? Quando tem abortos de repetição, de causa genética principalmente, história na família de malformação, ou idade avançada da mulher, a gente considera a partir dos 35 anos, já a indicação de fazer análise genética, e o homem a partir dos 45 anos. Porque o homem também, depois dos 45, também começa a queda da qualidade desse sêmen. Doutor, tem algum mito, alguma verdade que o senhor queira trazer? Porque depois da era digital, a gente percebe que tem todo tipo de informação. E o senhor, como médico, o senhor poderia ter alguma coisa para levar para o público que está assistindo o nosso programa, porque às vezes são tantas mentiras, são tantas ilusões que as pessoas encontram ali. Se o senhor, como médico também, especialista em reprodução humana, se o senhor tem alguma informação e que poderia ser um alerta para quem está assistindo. Tem um mito que hoje, né, porque antigamente, como a gente transferia mais, e nascia sempre gêmeos, trigêmeos, o pessoal acha que fazer a fertilização in vitro vai nascer gêmeos, trigêmeos. Não, tá? A gente, na maioria das vezes, transfere um embrião. Agora, quando o casal quer muitos gêmeos, a gente pode transferir 2. Mas isso também não é garantia de que vão ficar os 2 embriões, vão seguir os 2 embriões. Aumenta a chance disso acontecer. Então, e outro mito é aquilo que a mulher que se cuida tem a fertilidade para sempre. E o homem também, né? Muitas vezes o homem já teve filhos e acha que a fertilidade dele está inabalável, e não, né? Principalmente esses que usam terapia hormonal aí, terapia não, o hormônio em excesso. Tá certo, doutor. Quero agradecer pela sua presença e a gente fica atento, né, sobre tudo que as redes sociais acabam, de uma certa forma, trazendo de informação pra gente, que às vezes são algumas berrações, mas a gente faz questão de ter profissionais à altura pra gente tirar qualquer dúvida. Obrigado. Então, espero vê-lo mais vezes aqui no nosso programa, informando o público, tá bom? Pode contar comigo. Muito bom. Obrigado. Quem quiser entrar em contato, quem quiser mais informações, como é que faz? Pode acessar meu Instagram, né? André Luiz Reprodução. E também a da Fertivida Prime, né? E entrar em contato inclusive a gente está com um programa para mulheres congelar óvulos.
Então elas podem fazer um programa de doação de óvulos, ela doa parte dos óvulos que ela tiver e a outra metade ela congela para ela. Então dessa forma ela está ajudando uma outra paciente, uma outra pessoa que não tem mais óvulos e também está se ajudando congelando seus óvulos. Então nós estamos com esse programa muito bom. Muita coisa tem acontecido, né, nesses anos todos. A gente quer agradecer, viu, doutor? Obrigada. Eu que agradeço. Sempre um prazer estar com o senhor.